Oi, 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 gente! E aí? Como estamos? Como é que vocês estão? Boa tarde. Hoje a gente está aqui na live meio que inaugural, meio curto, que a Vânia gosta de fazer diferente. A Vânia é assim, ela é ousada. Bem-vinda, Vânia! Para quem não conhece, gente, a Vânia é a mais nova parceira aí do time da TV OMC, que vai entrar com conteúdo incrível para vocês. Toda terça-feira, às 18 horas, ela vai trazer sobre ousadia, mas eu vou deixar ela falar sobre esse tema. Então, se você conhece pessoas que não estão ousando, ou se você conhece pessoas que são ousadas, que gostariam de se empoderar ainda mais disso, compartilha agora o link dessa live. Vamos convidar o povo para que eles fiquem mais ousados, mais grandiosos e mais poderosos. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui, o seu comentário, para que a gente possa estar vendo depois também, mesmo que você não assista ao vivo. Então, Vânia, bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal. Gratidão, Douglas. Oi, pessoal. Eu sou a Vânia Rigo, como o Douglas falou, e vou aqui me apresentar e falar para vocês um pouquinho do porquê da Escola da Ousadia, né? Por que ousadia? E isso é interessante. Muitas vezes eu fiquei me questionando sobre essa palavra, sobre essa energia, e eu percebi o quanto ela foi importante na minha vida, para que realmente eu me reconstruísse, aquela energia da Fênix, né? Sair, cara, eu precisava de muita ousadia. E eu percebi, depois eu vou contar mais sobre isso, o quanto a ousadia foi importante. Uau. Agora, me apresentar mesmo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, tenho quase 60 anos, gente. Tem que ter um dia para estar aqui. Mas a alma da Vânia é de um adolescente de 15 anos. A Vânia é sempre assim, divertida, alegre, espontânea. Então, a do Rio, quase sessentona. Eu sou psicóloga, terapeuta transpessoal. Aí, gente, vou começar a contar. Sou renascedora, consteladora, terapia de vidas passadas, Master Avatar, que mais? No Access, fiz diversos cursos. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo aprender. Eu amo conhecer coisas novas, gente. E experimentar essas coisas. Acho que essa também é uma grande sacada, né? Eu tenho uma grande amiga, amigona mesmo no coração, que ela falou assim: ai, Vânia, mas as coisas para você funcionam. Eu falei, porque eu experimento. Sim. Uau. Eu falei, será que funciona? Vou lá testar. Então, eu testo, eu experimento. Tem permissão. Esse é o mais incrível. Você se dá permissão para experimentar. Você não tem julgamento sobre isso. Isso que eu acho incrível. Vocês terem uma ideia, né? Depois da faculdade de psicologia, e depois eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Mas depois da faculdade de psicologia, eu lá lidando com os meus problemas, as minhas questões, anos depois, alguém me fala assim: olha, respirar cura, hein? Eu falei, cara, eu estudei 5 anos de psicologia. Agora tem alguém me dizendo que respirar cura? Ah, não, peraí. Mas o que eu fiz? Eu fui lá experimentar. E eu acabei experimentando uma sessão de renascimento. Amei. Fiz a formação e comecei a trabalhar com renascimento, né? Então, e olha que cura mesmo, gente. Que coisa! E aí eu fui fazendo toda a minha jornada com cada curso, cada ferramenta, dessas incríveis que o Douglas trouxe para a gente, como presente, anjos, desprogramação, tudo isso eu fui colocando na minha bolsinha de ferramentas, né? E é legal porque uma vez me perguntaram qual é a linha de trabalho que eu uso. E a única resposta que veio à minha mente foi uma que eu ouvi uma vez há muito tempo de uma terapeuta, que eu perdi o contato, nem sei quem é. A frase não é minha, tá? Mas eu adotei. Ela fala assim:
Eu uso a linha que entra no buraco da agulha do cliente. Uau! Uau! Isso! Porque se a pessoa compra um único ponto de vista, ela fica limitada àquilo. Só isso funciona. Então, eu vou achar que todo mundo vai funcionar por um único caminho. Eu me curei com essa ferramenta, então todo mundo vai se curar com a mesma. Será? Uau, não, né? Por isso que eu acho que a gente tem um mundo de ferramentas, né, Vânia, para isso. E o que você falou foi muito principal, né? Você se permitiu ir descobrindo, as pessoas falavam que funcionava, você ia buscar, você ia ver, e, sabe, você se deu permissão, e aí você escutou isso, né? Eu uso a ferramenta que encaixa no buraco da agulha do cliente. Olha isso é um presente. Porque muitas pessoas querem enfiar o cliente dentro da ferramenta dela, e aí querem consertar o cliente a partir desse espaço e não estão na permissão de ver o que funciona para aquele cliente. Exatamente. Então, no meu caso, a primeira grande ferramenta, gente, de transformação na minha vida, a primeira foi Reiki. Aí eu fiz o nível 1, nível 2, nível 3. Aí me perguntaram, foi muito engraçado. O que mudou na sua vida? Eu falei, eu fiquei mais triste. Como assim, Vânia? Porque é interessante, vem nesse ponto do que a gente está falando até do ser ousado para viver a vida, né? E tudo que essas pessoas incríveis que estão aqui na TV, né, como parceiros, estão trazendo. A gente vai sofrendo 1000 coisas ao longo da vida, essas coisas vão nos embotando de tal forma que muitas vezes a gente nem percebe mais que aquilo é ruim, que aquilo incomoda, que aquilo dói. Você começa a olhar para tudo aquilo e fala, pois é, mas a vida é assim mesmo, né? É ruim, mas é assim, né? Todo relacionamento é a mesma coisa. Então eu começo a entrar num hipnotismo, me conscientizando de que a vida é desse jeito. Sim. E foi incrível que o Reiki parece que meio assim, foi a primeira, isso em 1993. Olha. Então, parece que tirou assim um véu, eu botei colírio, sei lá, nos olhos, e eu comecei a olhar as coisas ao meu redor e falei, meu Deus, isso me incomoda, aquilo, eu não quero mais, eu não escolho mais aquilo. E aí eu falei, gente, eu tô triste, porque eu tô vendo um monte de coisa à minha volta que não faz parte do que eu quero. Não faz parte de mim. Não é a minha essência. A gente estava até comentando algo sobre isso antes de ligar a live, né? Que eu te contei lá do grupo da minha família. Praticamente foi isso que a gente acabou de falar. A gente cansa de olhar as pessoas vivendo uma mentira, sendo opressoras, abusivas com os outros, impondo a verdade delas. Aí quando você fala assim, meu, eu não escolho mais estar nesse grupo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é uma mentira. Eu não escolho estar dentro de uma mentira a mais. Né, Vânia? E quanto a gente tem que ter coragem para ousar realmente se posicionar e dizer para aquele monte de pessoas que acham que o ponto de vista deles são corretos e que você é um errado, que você é um louco, que você não vai mais tolerar aquilo. Tem que ter, gente, coragem, ou seja, ousadia, porque você vai quebrar com tudo que está ao teu entorno. Isso me traz muito aquela visão da carta da torre do tarô, né? Que quando o castelo desmorona, e às vezes a gente está triste porque tudo que eu construí, tudo que tinha em torno de mim está caindo, mas a gente tem que olhar para aquilo e falar assim, é só a ilusão que está caindo. Uau! Não é o que é real. Foi uma meleca que eu construí aqui, que eu botei ali, que eu botei durepox, que eu colei. É o mundo da ilusão que está caindo. Então, que bom, deixa cair. Dói, machuca, mas vai. Então, a primeira ferramenta que veio assim, para não resolveu para eu entender como eu me transformava, mas me abriu os olhos para eu olhar e falar: eu estou num lugar que eu não quero estar. Uau. Eu estou em algo que eu não quero. Foi o Reiki.
E aí, depois disso, como eu falei, em 93, e aí depois disso eu fui percorrendo, né? E veio o Renascimento. Gente, que ferramenta linda e incrível. E contar para vocês aí um pouco da minha história, como é que essas coisas se encaixam, né? Então, na minha história pessoal, eu sou a filha mais nova de uma família, onde no meu núcleo familiar a história era muito pesada. Meu pai era um homem muito violento. Ele espancava minha mãe, espancava meu irmão, tentou matar a gente algumas vezes. Então, o negócio era Denso. pesado, bastante pesado. Né? Assim. E aí, olha só como as coisas vão acontecendo. Eu tinha 8 anos quando meu pai faleceu. E na época foi muito interessante porque eu vi minha mãe e meu irmão chorando, meu irmão mais velho que é um pouco, os dois chorando pelo falecimento do meu pai. E eu, com 8 anos, eu olhava aquilo e falava, por que eles estão chorando? Porque é um alívio. Eu, na minha criança, eu falei, mas é um alívio. Gente, depois que eu cresci, que eu comecei a entender a culpa que eu carregava por não ter sofrido. Uau. O falecimento do meu pai, porque independente de qualquer coisa, era meu pai. E aí, nós tínhamos muito dinheiro enquanto ele era vivo. Quando ele faleceu, a gente foi à bancarrota, não tinha nada. A família do meu pai dizia assim, por mim, que eles fiquem a pão e laranja. Gente, eles falavam laranja porque eu morava num terreno grande, tinha um monte de laranjeira. Então, era pão e água, tá? Come laranja, minha filha. Então, era pão e laranja. Então, nós saímos numa situação com muito dinheiro, mas com uma vida de terror, para uma vida de paz, mas sem dinheiro nenhum. Uau. Olha já quantos pontos de vista a gente cria aí com relação a dinheiro. Ter dinheiro com dor, com sofrimento, com luta, né? Ou, eu tenho paz de espírito, mas não tenho um puto no bolso, né? Então, como é que fica a situação? Por isso que o antídoto para essa realidade é seja rico e feliz. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois, né? Junta essa jossa aí. E aí eu fui crescendo nessa realidade, criando os meus caminhos. Lógico, gente, com uma história dessa, eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não sabia lidar com a minha raiva, eu não sabia lidar com dinheiro. Tudo era muito assustador. Gente, eu fui noivar 5 vezes. Só 5. Porque, lógico, com uma experiência dessa em casa, como é que eu vou querer me casar? Uau. Eu brincava de... Chegava pertinho, não, vamos terminar. Só muita dificuldade, né? Com relação ao trabalho. Minha primeira entrevista de emprego, eu chorei quando a pessoa perguntou. Eu já tem chorar. Eu não conseguia falar de mim sem mexer com a emoção de uma forma que eu desmoronasse. Uau. Então era muita dureza, né, gente? E olhar para isso, e quando eu me enxergo hoje, né, a Vânia hoje e a Vânia aqui, chorava lá na primeira entrevista de emprego, que não tinha coragem. Gente, se eu fosse apresentar um trabalho de colégio, eu chorava, eu estou aqui agora fazendo uma live com vocês. Olha como eu sou abusada. Né? Eu chorava para apresentar trabalho de colégio. De tão difícil que era para mim a questão de eu me expor. Bom. E aí eu olho para tudo isso. Por isso, né, Vânia? Quantos de vocês aqui que estão assistindo a live também tem esse problema em se expor, né? Em mostrar quem você é, em se conectar com as pessoas, né? Isso não precisar mais ser um problema. Exato. E aí, quando eu olhei para tudo isso, fui, né, aprendendo, usando as ferramentas, fazendo tudo. E eu comecei a me perguntar o que fez a diferença. Para eu não cair na vítima.
O que fez a diferença para eu não virar, né, a coitadinha de mim? Porque eu olhava ao meu redor, via muitas pessoas vivendo vidas tão pesadas, ou em alguns casos até mais pesadas do que a minha. E às vezes eu via aquilo e via para onde as pessoas estavam se enfiando. Falava, o que fez a diferença? E aí eu percebi essa característica, né, do que a gente está chamando de ousadia. Que tinha uma energia dentro de mim que não me deixava parar. E quando eu olho para isso e vejo tantas histórias, como você trouxe, quantas pessoas hoje podem se beneficiar, né, dessa pequena ideia de falar, vamos resgatar essa energiazinha que está aí dentro. Porque é uma pequena ideia, mas que pode fazer uma grande transformação. Eu falei, o que era? O que me fazia, apesar de ser toda encolhida, toda travada, o que me fazia ter coragem de fazer algumas coisas, né? De perguntar algumas coisas. Como é que eu pude? Né? O que estava ali? Então, é a ousadia. Né? E assim, eu acho que uma das ousadias maiores suas é algo que você faz, que é trabalhar com um monte de empresas, né, com tantas pessoas e levando as suas ferramentas energéticas, todos esses conhecimentos que você empacota de um jeito que eles conseguem receber, e aí chega lá, coloca uma coisinha ali, coloca outra coisa ali. Eu acho isso muito ousado, porque você usa o termo, as coisas que eles querem, mas na hora de entregar, você entrega o que funciona também para eles, né? Convidando eles para mais. Eu acho isso incrível, porque você hoje faz o trabalho que é o do B2B, que é da empresa para empresa. Né? Você é uma empresa prestando serviço para aquelas empresas. E que é incrível isso. Nossa, isso é super ousado. E olha, se você for olhar para a tua história, de onde você veio, imagina se você não tivesse ousado. Você acha que você estaria hoje num lugar que onde a maioria das pessoas gostariam de estar? Né? Tem muitas pessoas que não sabem nem por onde começar. E isso é muito interessante, Douglas, porque realmente é uma... Aí eu falei assim, cara, é só ousadia mesmo. Porque você tem que chegar e falar, tá, o que eu quero, o que eu escolho na minha vida? Quando eu parti para essa iniciativa, eu trabalhava numa grande empresa. Eu ganhava um salário que era um mega salário. E eu pedi demissão, todo mundo dizendo que eu era louca. Tu é doida que tu vai sair? Pedi demissão para abrir a minha empresa. Primeiro eu fui sócia de uma amiga numa empresa, depois eu abri a minha empresa. E hoje eu tenho essa condição. Eu tenho clientes que eu já levei barras de access para dentro da empresa. Questões do renascimento, já dei treinamentos falando sobre mudança, como você muda seu mindset com ferramentas de renascimento, botando o povo até para respirar dentro da empresa. Então, você consegue fazer isso. Você precisa, às vezes, criar algumas terminologias, como hoje em dia. Eu estou aperfeiçoando, fazendo um curso de física quântica com o Amit Goswami, para que você tenha mais termos técnicos para levar para o mundo organizacional. Né? Uau, incrível. Sem dúvida. Né? Então, para tudo isso que eu falo, gente, tem que ter muita coragem, tem que ter muita ousadia, ou falta de juízo. Eu não sei o que é, mas é o que faz a nossa vida ficar incrível. Né? Então, quando eu falo assim, gente, a minha jornada do que eu era para o que eu sou, né? Para a Vânia que se encolhia, que chorava, para a Vânia que está hoje em dia, sou empresária há 22 anos, né? Trabalho com grandes empresas, treinamentos de liderança, de tudo isso, o mundo das terapias, né? Olha, fala sério, o psicólogo, para incluir outras ferramentas no portfólio, tem que ser também meio ousado, porque eu vou dizer, na psicologia que eu faço, atendo com florais, existe todo um preconceito, barras de access. Então, para tudo isso, hoje em dia, a gente precisa dessa dose. E essa é a grande sacada que a gente teve, né?
e que eu conversando muito com o Douglas, falei assim, o que é isso, né? Que história é essa? Ele falou, cara, é isso. Esse é o usado, né? De fazer, gente, de viver as nossas vidas. Sim, exatamente. E ter permissão para isso, né, Vânia? E esse é o ponto principal, acho que, para a ousadia, a permissão. E eu achei incrível quando a gente conversou, você falou, meu, eu quero falar de ousadia. Eu criei a escola da ousadia, eu quero levar isso para o pessoal. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a desenhar as lives, né, que você gostaria de trazer. Vamos apresentar para o pessoal o que, que eles podem encontrar aí nesses 10 primeiros encontros com você? Para eles saberem um pouquinho mais sobre. Será que vocês, primeiro aí em casa, vocês que estão assistindo, vocês se consideram ousados, sim ou não? E aí, quem de vocês se considera ousado? Escreve aí, eu sim ou eu ainda não, mas vou ficar com a Vânia. Isso é interessante, né? Porque eu não sabia que eu era ousada. Para mim, eu era uma galinha medrosa, ciscando. Eu não sabia dessa força interior. Então, Então, muitas vezes a gente tem sonhos grandes, a gente quer muita coisa, mas a gente não sabe da força que está dentro de nós. Não descobrimos isso. Assim, uau, vamos fuçar aí dentro, porque ela está aí dentro. sei. Olha, eu estou descobrindo nessa live que eu sou ousada. Olha aí, eu ainda não, eu sim, ainda não tenho medo ainda. Olha que. Então, vixe, vou escolher ficar com a Vânia. E tem uma coisa interessante, porque muitas vezes ousadia parece muito a criatividade. Eu dou treinamento de criatividade no corporativo, né? Algumas pessoas ficam imaginando assim, mas criatividade é para artista, é para pintor, é para músico. Não. Você usa ferramentas de criatividade no seu dia a dia para resolver problemas, fazer um monte de coisa. É que nem ousadia. Você pensa assim, mas ousadia, isso é para alpinista, é mergulhador, e nananã. A minha vidinha não tem que ser. Lê do Né? engano. É aí que você tem que ser também. Oi? É aí que tem que ser também. Aí que tem que ser, não é aquele cara que voa de asa delta, que corre de moto. Não! Se é usado o suficiente para sair da tua cama todo dia de manhã, sabendo que você vai ter um dia que pode ser lindo, você pode esbarrar com um monte de coisa, mas você vai falar assim, eu vou fazer esse dia. É assim, feliz ano novo. Você vai fazer o seu feliz ano novo? Você vai fazer a sua vida nova? Porque são as nossas escolhas. Eu comecei a ver, falei assim, gente, eu não escolho ficar na coitada. Sim. Não escolhi, nunca escolho. Eu falei assim, de jeito nenhum. Olha, e agora a gente vai falar um pouquinho para eles, Vânia. O que eles vão encontrar então aí nas 10 lives da Vânia, né? A primeira vai ser o quê? A escola da ousadia. O que não nos ensinaram na escola. E aí, o que será que não nos ensinaram na escola sobre ousadia que a Vânia vai trazer, hein? Pois é, né? Todo mundo aqui aprendeu tudo lá para ser muito animado, né? Imagino, né? Pelo menos eu não aprendi. Uau! Na aula 2, a Vânia vai trazer. Descubra os nãos que te impedem de ousar. Será que a gente escuta muitos nãos, Vânia? Imagina, né? E os que nós falamos pra gente. Aí o negócio fica mais feio ainda. Exatamente, né? Quanta permissão as pessoas não se dão, hein? Na live 3, na aula 3 dela, ela vai falar: ouse viver. Sua vida está te chamando. E aí? Será que você está pronto para começar a viver, hein? Uau, Ou vai ser escondidinho. essa vai ser forte. Eu estou percebendo a energia já desse tema. E isso é legal. As pessoas falam tanto, né? Será que existe vida após morte? E aí, gente, será que existe vida antes da morte? Uau! Uau! Você fala sério. Tem muita gente que tá que nem um zumbi. Tá no automático, tá vivendo a vida
E aí, o que você vai fazer da tua vida? Então, Exatamente. grande questionamento. Tem vida antes da morte, meu bem? Vamos lá, vamos fazer que tenha, né? Exato. 4, o poder da ousadia de se amar. Uau! Essa vai mexer, hein? Amar. Será que as pessoas estão se amando, Vânia? É. Vamos entrar aí por autoestima, várias coisas, porque isso também é uma especialização que eu tenho. Gente, eu não quis contar tudo que eu tenho aqui, porque eu acho que eu tenho que, né? Então, eu já fiz uma formação internacional em autoestima com Bob Mandel, é incrível. Então, a gente vai poder também descortinar um pouquinho essa questão da autoestima, esse bem-estar interno, né? E olha, o tema 5 é uma provocação. Ouse não ser o protagonista. Como assim, Vânia? O que será que você vai falar sobre isso, hein? Porque essa aqui eu falei, nossa, nós vamos pôr assim para provocar o pessoal. A Vânia falou, vamos. Porque a pessoa vai falar, como assim? Eu quero ser o protagonista da minha história. Como assim, Vânia? Eu vou ousar não ser o protagonista? É para contar um pouquinho? Não sei. E aí, você acha que dá para dar um spoiler nessa? Gente, a coisa que eu mais escutava quando eu comecei nesse mundo assim do digital, das terapias, com essa coisa mais, né, expandida por aí, é: seja o protagonista da sua história. Meu Deus do céu, onde eles inventaram essa história? Eu não sei se só eu que fico matutando ou se, gente, o protagonista é um cara que ganha mais dinheiro, única e exclusivamente isso. Quem escreveu a história? Quem está escrevendo a história? E se essa história ainda ganhar royalties, hein? Como pode ser mais incrível? Vai ganhar dinheiro pro resto da vida. Vocês ficam lá batalhando para assumindo protagonismo. Ah, legal. Uau, é, enquanto a gente não dá valor para todas as outras coisas que estão disponíveis, né? Uau. Ai, ai. Quem escrever a história? Incrível. É, na aula 5, a Vânia vai falar: ouse escrever o seu roteiro, para meio continuar o que ela vai trazer naquela live, vocês já perceberam. Ela vai falar disso, de você escrever a tua vida aí, hein? Será que você está pronto para escrever o seu roteiro e ver o que pode ser criado? O que será, Vânia, que eles vão ver? Cenas dos próximos capítulos. Que tal começarmos a conectar com isso, fazermos escritas lindas para a nossa vida, né? Uau. Então, aula 6, ouse estar errado. Será que a gente pode estar errado, Vânia? É legal, né? O povo prefere se ferrar, mas tá certo. Fulano está querendo me enganar. Se o cara não te engana, você fala: como assim? Eu estava enganada? Quem estava enganada era eu. Não, eu quero é que eu tenha razão. Vamos começar a provocar essa reflexão. Em todos os lugares que a gente abre mão, para estarmos, sim, eu estou errada. A vida é linda, eu que estava errada. Sim. E na aula 7, ouse dar um basta. Olha isso. Será que tem gente que não dá basta? Hoje eu dei um basta no meu grupo da família. Botei todo mundo para correr e falei: chega, cansei da mediocridade, da estupidez de vocês. Ai, você tá xingando a gente de estúpido? Eu falei: estúpidos idiotas ainda. Ai, você tá nos xingando. Eu falei assim: tô, porque eu tô de saco cheio da hipocrisia de vocês. Além de estúpido, idiota. Ah, não, aí eu peguei, como eu sei que eles são tudo, sabe, melodramáticos, aí eu falei assim, ai, que bom, né? Porque os que estão mais causando são quem tem filha. Eu falei, ah, que ótimo, vocês têm filhas, né? Tomara que a filha de vocês não encontre umas pessoas tão hipócritas e chatas do caralho que nem vocês são, que vão ficar oprimindo elas, né? Porque aguentar pessoas como vocês é um pé no saco, eu falei para eles. Aí eles, você pegou pesado. Eu falei, meu filho, se é desse jeito que vocês conseguem ouvir, eu vou falar como vocês conseguem ouvir. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Aí, mas o mestre tem que falar a linguagem do discípulo. Vai lá.
Senão, Olha. Na aula 7 vai ser ouse respeitar-se. Uau! Isso é forte, hein? Ouse respeitar. Será que as pessoas se respeitam? a maioria que eu conheço, infelizmente, não. Eu mesma não me respeitei muito tempo. É Como porque a gente... Sara traz, né, de uma forma tão linda, né, na proposta da Sara, o quanto a gente abusa da gente, né? O quanto nós não nos respeitamos e aceitamos mil coisas e coisas que nós fazemos com a gente. Eu sempre fui a minha pior carrasca. Exato. E assim, né? E o quanto a gente não foi ensinado a se respeitar, né? Então, o quanto você vai poder trazer isso para eles, o quanto eles podem se respeitar e o quanto isso vai criar uma realidade extremamente grandiosa, empoderadora e que multiplica e cria infinitas possibilidades, né, Vânia? Sim. E na aula 8, você ousa ficar frente a frente com os seus sabotadores? Gente, e aí, meu projeto é trazer para vocês sabotadores, mas baseado na inteligência positiva, uma metodologia de trabalho, para que vocês possam olhar, até fazer um teste numa ferramenta e enxergar esses sabotadores. Então, a intenção nessa live é trazer esse conteúdo mais técnico, até por conta da minha formação, por toda a minha experiência, e trazer mais essa ferramenta para vocês de autoconhecimento e que vocês possam depois aprender como lidar com esses sabotadores. Sim. E a aula 9, o perdão que nos liberta. Uau! Vai ser linda essa, hein, Vânia? Uau, já percebi no peito que esse é um movimento, uma energia que... Uau! Douglas, e perdão. Perdão foi uma das ferramentas que eu mais trabalhei na minha vida. Porque, gente, com toda aquela historinha que eu contei, não dava para ser diferente, né? E olha que eu pulei várias fases da historinha para não ficar aqui muito longa. Eu não tinha, era muito perdão. Os primeiros trabalhos de perdão que eu fiz, eu não conseguia enxergar a carta, nada de tanto que eu chorava. E eu saquei o pulo energético que eu dei na minha vida quando eu trabalhei isso profundamente. Sabe quando você está assim, diante de uma cachoeira ou de um rio maravilhoso, e você vai lá pegar água. Tem água pra caramba lá. Mas na hora que você vai pegar a água, você está com uma peneira na mão e não com uma bacia. A peneira vai pegar água quase nenhuma. Você está todo furado. Porque o perdão, quando a gente tem mágoa, raiva, e muitas vezes é inconsciente, tá, gente? Eu já perdoei. E aí, nesse ponto também é muito legal a desprogramação neurobiológica, né, Douglas? Porque a pessoa fala assim, eu já perdoei. Várias vezes eu vi isso com clientes. E aí, quando eu fazia o teste, vamos lá, o teste. Mentalmente, eu perdoei. Quando você pensa que vai encontrar a pessoa, que ela vai estar no mesmo ambiente que você, o que você sente no teu corpo? Vontade de dar na cara dela. A gente sente no corpo incômodo, aquela rigidez, a vontade de esganar, vem no corpo um desconforto, porque todas as nossas células têm memória. Então, fica lá, tudo registrado. Vamos desprogramar, atualizar, desprograma, atualiza. Desprogramar e atualizar todos os cantinhos aí que eu ainda não perdoei. Vamos desprogramar, atualizar todos os grupos de família por toda a eternidade. Ai, Deus. Então, a ferramenta do perdão é realmente linda. Até por conta de toda a minha formação, eu vou trazer ferramentas de perdão, mas baseados no renascimento, em outras técnicas, né? E que vai poder ser uma grande contribuição com todos. Uau, e na aula 10, a síndrome da impostora.
Será que você está disposto a usar, talvez ser uma impostora ou um impostor para os outros? Será que vão me descobrir aqui? Vão descobrir que, na realidade, eu sou uma impostora? Uau. E é incrível, a síndrome da impostora, ela até chamam geralmente no feminino mesmo. Ela ataca homens também, não só mulheres, mas a quantidade, gente, de mulheres que sofrem com a síndrome da impostora é muito alta. Uau. Afeta demais a gente. E o quanto a gente para com isso, né, Vânia? Com medo do julgamento. Muito julgamento. E quando você está nesse lugar de se sentir uma impostora, você dá aquela travada, né? Em um monte de coisa que não funciona e fica ali desesperado, meu, onde eu vou, para onde que eu vou, o que eu vou, o que eu não vou fazer. Eu não. Aí a ousadia sai pelo outro lado. Eu vou ter coragem de fazer um negócio? Não, vão descobrir que eu não sou boa o suficiente. Vão descobrir que eu não sei o bastante. Vão descobrir não sei o quê. A sensação, o desconforto é muito grande, gente. Não sei se alguém se sente assim aqui, mas a sensação é que a qualquer momento vão descobrir que você não é bom o suficiente para aquilo. Que na realidade você é uma fraude. Não. Isso vai se espalhando na nossa vida de tal forma que é muito, muito negativo. Uau. E aí, vamos lá, você pensa, você cria, né? Se isso está aqui, o que eu começo a viver externamente? Porque todos esses temas que eu vou trazer têm tudo a ver com a questão do pensamento criativo, física quântica e tudo mais. Se eu estou vivendo essa realidade na minha mente, a probabilidade de eu estar vivendo isso aqui fora é enorme, gente. Então, temos que tratar aqui, para começar a viver diferente aqui fora, né? Essa que é a historinha. Uau! Então, olha aí, esse é o movimento da Vânia. Escola da Ousadia. Ela vai ensinar você a usar em todos esses pontos. Será que tem algum lugar da sua vida que você ainda não está usando? Se tem algum lugar da tua vida que você ainda não está usando, será que você pode ir lá no Instagram da Vânia.Rigo e mandar mensagem para ela? Vânia, fala desse tópico também. Vânia, fala sobre isso também. Vânia, traz isso daqui também que eu gostaria de entender um pouco mais. Vânia, para poder, sabe, ter clareza, porque daí ela vai usar todas as ferramentas que ela tem para preparar um conteúdo incrível para vocês, né? De empoderamento, para abrir um espaço, para que vocês possam realmente criar aí o que funciona para você. Então, quantas possibilidades de ousadia será que eles podem se permitir experimentar, né, Vânia? E eu queria que você falasse, Vânia, qual foi o ponto-chave na sua vida que fez com que você falasse, meu, agora isso tudo, né? De tudo que eu vivi, esse monte de história, qual foi a história que mais fez você falar, meu, eu escolho ensinar ousadia para as pessoas? Pode ser um ou dois, enfim, o que vem na sua mente? Quando, sabe, o que te fez querer mostrar para as pessoas esse movimento de ousadia? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, se você pudesse. Douglas, na realidade, eu vejo mais como um resumo de tudo isso que eu fui. Tá. E quando eu olho quem eu hoje sou, né? Eu também sou coach, gente. A gente fala muito dessa jornada, né? Eu estou aqui, quero chegar aqui. Qual é o trajeto? Tá? Então, quando eu fiz a minha história, quando eu olho, eu falo, cara, eu moro onde eu queria morar, eu tenho o dinheiro que eu preciso para tudo que eu quero, eu tenho um emprego que eu gosto, eu tenho... Sabe, quando eu olho para tudo isso, eu falo, eu fiz a minha jornada. Eu saí do ponto B, que eu estava, e fui para o ponto A, onde eu queria chegar. E aí eu comecei a olhar para tudo isso, e como eu já tinha dentro de mim algo muito forte, tanto que eu fui estudar psicologia, né, que me trazia essa vontade, essa alma de ajudar as pessoas. Então, quando eu olhei para tudo isso, junto com essa minha historinha de trabalhar ajudando as pessoas, tem 30 anos, né, que eu dou treinamento. Então, eu gosto muito disso. E aí eu olhei para isso tudo, eu falei, é isso que eu tenho para compartilhar. Esse é um dos presentes que eu tenho para compartilhar com as pessoas.
como fazer essa transição. E uma coisa que a gente já conversou em algum momento, Douglas, muitas vezes, eu adoro desconstruir, gente, algumas coisas que as pessoas falam por aí, né? Então, muitas vezes, não é queimando pontes. A gente não precisa queimar uma ponte para construir um novo. Se realmente meu pensamento cria, minha energia cria, minha emoção cria, eu posso ir transformando. Eu fiz as minhas passagens, as minhas transições de uma forma muito amorosa comigo. Lá atrás eu era muito dura comigo, mas eu aprendi a me respeitar, a me valorizar, a se escolher, a me escolher. E aí, quando eu comecei a perceber tudo isso, em muito tempo eu ficava, mas qual é essa história? Foi aquilo que eu comentei, eu falei, é essa característica. Que me fazia... Gente, um exemplo, eu estudei em colégio católico quando criança, e a turma inteira foi fazer a primeira comunhão. Eu fui a única que não fiz. Eu tinha 7 anos, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não quero fazer. Eu estudando num colégio católico, todos os colegas iam fazer. Mas aquilo não era a minha vida, não era meu chamado, eu não tinha vontade de fazer. E eu não fiz. Coisa pequena, gente. A ousadia às vezes está em coisas pequenas. Mas até isso, durante muito tempo, eu tinha esquecido o que eu tinha feito. Porque você vai se apagando de tal forma... Falo, cadê aquela menina que teve coragem de ir contra a mediocridade, e aí, nesse caso, estar na média igual a todo mundo, né? Tá na média igual a todo mundo. Cadê aquela menina que teve coragem de ir contra tudo isso? Coragem de falar para a mãe que não tinha vontade de fazer a primeira comunhão, mesmo estudando no colégio católico. Então, cadê aquela menina? E eu fui resgatando essa criança. Então, a grande virada de chave, Douglas, eu acho que assim, quando eu olhei para quem eu sou hoje e vejo quem eu fui, é isso que eu posso compartilhar. São as pérolas que eu tenho para dar, né? São os presentes que eu posso entregar. Usando todas as ferramentas. Claro, gente, algumas dessas lives a gente possivelmente vai usar o presente, a gente possivelmente vai usar a desprogramação, porque fora conteúdos que eu vou trazer para vocês, com perguntas, com questionários, com algumas investigações para você fazer na sua história, eu vou trabalhar energeticamente com algumas outras ferramentas. Uau. Então, olha, pode falar. É até para recuperar, gente, um ser lindo e maravilhoso que a gente chama na parte terapêutica como nosso Buda dourado, né? Um ser dourado dentro de nós. Tem uma história que é verdadeira, é de um Buda grandão, dourado, que fica em Bangkok. Então, a história desse Buda é linda. Ele ficava num mosteiro, e aquele mosteiro seria invadido durante uma revolução, uma guerra. E os monges, para proteger aquele Buda, os monges cobriram o Buda inteiro de cimento, de argamassa, pedra. E quem olhava aquela imagem começou a acreditar que aquele Buda era apenas um Buda de argamassa, de cimento, como vários outros. Pois é, o Buda ficou daquele jeito por anos. A tal invasão acabou, as pessoas foram embora, os inimigos, né, foram embora, mas os monges que fizeram todo esse trabalho também não estavam mais no mosteiro. Então, o Buda continuou, gente, coberto de argamassa, até que um dia, sem querer, um monge esbarrou na argamassa e lascou um pedaço. E viu o dourado aparecendo. Ai, quebraram o Buda inteiro. Vamos achar esse ouro. Caraca, que Buda é esse? E aí começaram a tirar toda essa cobertura, essa argamassa.
e descobriram o Buda dourado. E ele está lá, como eu comentei para vocês, gente, em Bangkok. É um Buda maravilhoso. E fala sério, qual é a argamassa que você botou aí em torno de você? Uau. Será que eles Está estão... se embrulhando no quê? Está se protegendo no quê? Porque é isso que a gente faz. Será que eles vão ser usados o suficiente para vir todas as terças-feiras, às 18 horas, tirar essas argamassas para, nessa série de 10 encontros, descobrir esse Buda dourado que tem dentro de cada um? Será que vocês estão prontos para isso? Quem aqui já escolheu? Marca na agenda. Se tem algum tema que a Vânia não falou, corre lá no Instagram dela, vania.rigo, manda mensagem para ela dos temas que você gostaria para ela criar a próxima temporada, que essa já está criada, para que ela possa contribuir com vocês. A gente tem que finalizar agora, porque a gente tem daqui 15 minutinhos a Marinela entrando. Ela vai para o movimento Empodere-se, começa às 19 horas. Vão ser 30 minutos com a Marinela. Ó, dá tempo de vocês fazerem um xixi, pegar uma água e voltar para a live das 19, que vão ser 30 minutinhos. E depois, às 8 horas, eu vou falar sobre mentalidade de empreendedorismo. Então, eu aguardo vocês. Ainda temos 2 lives hoje ainda, hein? Então, Vânia... Você é usado bastante para ir para a mentalidade do empreendedorismo, ó, porque para ser empreendedor tem que ser ousado. Vamos embora descobrir essa ousadia. Que empreendedor que se esconde debaixo da mesa não vai rolar, né? Exatamente. Gente, então, um super beijo e até mais tarde. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco.